Olá, boa noite, Elahá. Boa noite para todos do Brasil e de fora, boa noite. Boa noite a todos, sejam aqui todos muito bem-vindos na sala da Joana. Hoje o Elahá vai falar para nós o episódio Camilo, é o final da história, Exatamente. a nossa última live, né? É verdade. Sobre Memórias de um Suicida. E para nós darmos início, eu vou fazer uma prece. Vamos aqui, então, a serenar os nossos pensamentos, a serenar os nossos corações e rogar a Jesus que nos envolva, que nos proteja, que nos oriente, que nos dê a sua sabedoria, rogar a nossa Maria Santíssima, Maria de Nazaré, também que nos envolva, que nos oriente, nos proteja, nos dê a sua luz, a sua sabedoria, para que possamos, Senhor, ter amor, ter paz e fazer das nossas vidas a melhor maneira, as decisões certas, que possamos tomar as decisões certas, possamos pedir auxílio, a espiritualidade maior, para que nos oriente. Envolva o nosso querido Jorge, que vai falar para nós outros, Senhor. E que assim seja. Agora é com você. Depois você me chama, na hora de colocar o vídeo, eu estarei aqui. Então você já pode ficar, porque a gente vai fazer uma introduçãozinha muito curta e a gente já vai entrar no primeiro vídeo, tá bom? Pode ser, pode ser. Então, boa noite para todos nós. Como todos nós sabemos, aqui no canal Joana de Ângeles, a gente vem mensalmente fazendo o estudo da obra Memórias de um Suicida, apresentando vídeos junto com discussões sobre o conteúdo da obra, que dizem respeito ao conteúdo que esse material extraordinário tem para nos oferecer. Ao longo do ano, nós já fizemos 8 episódios sobre essa obra. Este é o 9º e último episódio da série sobre o livro Memórias de um Suicida. Ao longo dessas várias oportunidades, desses vários episódios e vários meses, nós já podemos ter já tivemos a chance de ver a história deles antes de serem recolhidos, o momento que estavam no vale, o período que eles foram para o hospital, a migração deles pelos vários ambientes, a história de cada um dos que participavam da história de Camilo. E hoje, particularmente, a gente vai ver a parte final, que é a história do personagem central da obra, Camilo. E hoje a gente vai ver 2 vídeos. Um vídeo que puxa a história para trás, para que a gente possa entender a razão pela qual Camilo reencarnou com aquela dificuldade da visão, porque que ele teve que experimentar uma expiação tão difícil. E a gente vai ter a chance de ver hoje, nós vamos ver hoje um vídeo muito interessante, e temos a participação importantíssima de Cirlei Marzani, que está conosco hoje aqui no nosso chat. Cirlei vai ser Maria Magda na nossa noite de hoje, e a gente vai poder ver nesse episódio por que Camilo Botelho experimentou a cegueira, que justificou essa experiência para ele. Então, a história vai se passar dentro da Mansão Esperança, onde o instrutor, chamado Epaminondas de Vigo, que fazia regressão de memória nos seus alunos, vai escolher Camilo Botelho, fazer uma regressão nele, e nós vamos ver, mais especificamente, 2 encarnações de Camilo nesse vídeo que a Elisa Braga preparou para nós. Então, nesse momento, para iniciar as nossas discussões, queria pedir a você, Cleide, que colocasse o vídeo que aparecem as regressões de Camilo Botelho
estimuladas por Epaminondas de Vigo na Mansão da Esperança, pedaço da obra Memórias de um Suicida. Sim, colocando. Camilo Belarmino João. De Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Episódio Camilo Cândido Botelho. As regressões. Analisando Camilo. Camilo Belarmino João e Amadeu estavam na cidade universitária, na Escola de Ciências, acompanhando o curso ministrado pelo venerando instrutor Epaminondas de Vigo. Estavam ainda sob o impacto da regressão às vidas passadas de Amadeu Ferrari. Chegara a vez de Camilo. Chamado ao centro da sala, Camilo vacilou. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles. A fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti. Sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Sê forte, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesmo as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesmo aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça depois, tu mesmo, os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti mesmo devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar. Então, harmonizando minhas próprias vontades com a dos tutelares que me dirigiam, entreguei-me. É indescritível o que se desenrolou em meu ser. Lentamente, Camilo sentiu-se envolver por singular entorpecimento. Seu pensamento afastou-se daquele local. Ele perdeu a lembrança do presente e mergulhou sua consciência no passado. Então, Camilo viu-se vivendo no ano 33 da era cristã. Primeira regressão. Camilo na época de Jesus. Eu viera da Gália distante, incrédulo e aventureiro, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio. Vivendo na Judéia, estava em Jerusalém justo no grande dia do Calvário de um tal Jesus de Nazaré, que fora condenado à morte na cruz pelas autoridades romanas, com mais 2 outros réus. A cidade vivia horas febricitantes, e eu, possuído de alegria satânica, promovia arruaças e incentivava desordens. Corri ao pretório e ovacionei, frenético, a figura torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o Nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir a tragédias e contemplar a desgraça. Barrabás! 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 Jesus! Libertem Jesus! Libertem Jesus! Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando-lhe impropérios. E confesso que só não o agredi por ser severo o policiamento em torno dele. Eu me senti inferior por ser feio, ignóbil e mutilado. Nutri inveja e ódio por tudo que considerasse superior a mim. De meu coração destilava o vírus da maldade. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar,
com difamações vis e sarcasmos infames à mãe sofredora e humilde de Jesus. E depois, em subsequências sinistras, apedrejei Estevão, misturando-me à turba sanhuda do poviléu ignorante. Como se não bastasse, continuei o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio e perseguindo-os por minha conta própria. Camilo através dos séculos. Camilo esvaía-se em pranto, tentando afastar-se das amargas lembranças do seu pretérito. Mas Epaminondas, vigilante e zeloso do progresso do seu discípulo, intervinha. Avante, ó alma da criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes em ti mesmo, será preciso que saias convertido ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Pude ver que minhas reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Recebia e rejeitava convites reiterados para os trabalhos de regeneração, pois também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime de Jesus nos é apontada como modelo generoso a imitar-se. Através dos séculos, experimentei grandes infortúnios. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofri o reverso de minhas próprias ações. Subia, por vezes, às alturas da escala social, fato esse que não implicava a posse de virtudes, pois orientava-me pelas ilimitadas ambições. E essas ambições, vis e degradantes, levavam experimentei grandes infortúnios. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofri o reverso de minhas próprias ações. Subia, por vezes, às alturas da escala social, fato esse que não implicava a posse de virtudes, pois orientava-me pelas ilimitadas ambições. E essas ambições, vis e degradantes, levavam Você está sem áudio. O vídeo terminou aí que termina mesmo? Agora entra o outro? Não. Não. O vídeo Não, não ele terminou. Não, esse vídeo vai longe. São 2 regressões, essa é só a primeira. Acabou a primeira, que ele viveu no ano 33, aparece esse momento aí das encarnações, e aí o Epaminondas de Vigo faz ele fazer a segunda regressão. Aí ele vai fazer a segunda regressão logo em seguida. São 2 regressões. Ele terminou aqui, esse. Dele não deve ter baixado por completo. Isso, ele não baixou por completo. O vídeo nunca termina assim, termina com o nome das pessoas, com a ficha técnica. Vou tentar puxar ele de novo, pode ser? Tá, enquanto você tenta puxar, eu comento essa primeira encarnação, tá bom? Pode ser, pode. Então, o que é que nós observamos aí nesse início desse vídeo? Que Camilo teve uma encarnação contemporânea a Jesus. Mas é importante observar que ele não foi um personagem importante na história do Cristo, não. Ele não desempenhou nenhuma relevância na história de Jesus, nada. Não é para ninguém dizer assim, nossa, o cara foi ele que não foi ele que nada. Ele simplesmente era alguém que viveu na época de Jesus. Só que o texto diz que ele era da Gália. A Gália é a região onde hoje é a França. Então ele era um gaulês e um guerreiro, porque nessa época os gauleses estavam em conflito com o Império Romano.
Lembra do Asterix? Então, eles estavam ali em conflito com o Império Romano e havia muitas guerras, muitos conflitos. Então, ele lá na Gália, ele comete um assassinato e também na Gália ele comete o crime de ser traidor da própria pátria. Dentro dessa circunstância, ele foi condenado à morte lá nas Gálias, lá na França. E com medo de ser sentenciado à morte, ele foge dali e vai para a Palestina. Mas ele vai para a Palestina. Cleide, a Elisa está mandando uma mensagem para você no chat, tá? Dá uma olhadinha. Então, ele vai para a Palestina como, de repente, assim, sem nenhum propósito superior, nada. Ele simplesmente vai porque vai. Está fugindo da Gália e ele vai se esconder da Gália dentro da Palestina. Só que, coincidentemente, ele não vai ter nenhuma influência na história de Jesus. Ele cai na Palestina exatamente no período da passagem de Jesus pelo planeta. E ele está presente em Jerusalém naquela tarde de sexta-feira em que Jesus foi condenado à morte. Como todos nós sabemos, Jesus foi preso na quinta-feira à noite, na sexta de manhã foi julgado e foi levado para que Pilatos apreciasse. Pilatos faz várias tentativas para salvar Jesus e, de repente, a pressão que os sacerdotes faziam era tão grande que ele, cansado de tentar encontrar uma alternativa, chegando até a açoitar Jesus, como uma forma de aplacar o desejo dos sacerdotes de matá-lo, Pilatos, então, já tinha tentado tudo, já tinha interrogado Jesus 2 vezes, promovido o açoitamento, mandou Jesus para Herodes, para ver se tirava das costas dele. Sua esposa, chamada Cláudia, manda um bilhete para Pilatos. Está nos evangelhos isso. Ela manda um bilhete dizendo: durante a noite toda sonhei que tu julgarias um homem justo. Não cometas injustiça. Ele recebe esse bilhete dela quando está promovendo o julgamento de Jesus. Mais uma razão para ele ficar indeciso com relação a sentenciar Jesus à morte. Daí ele lembra que no período da Páscoa era comum que se libertasse pelo menos um preso, né, que se soltasse, colocasse para a apreciação do povo. Só que os zelotes já sabiam que Barrabás estava preso e já haviam se aglomerado nas portas do procuratório, esperando o momento em que essa oferta fosse feita para que eles gritassem o nome de Barrabás e soltá-lo. Os seguidores de Jesus não sabiam que ele havia sido preso, até porque ele foi preso na quinta noite, não deu tempo de avisar todo mundo e não havia um instrumento rápido de comunicação, e já era tarde da noite quando ele foi verdadeiramente preso. Então, não deu muito para todo mundo saber o que estava acontecendo. As notícias não corriam com a mesma velocidade que correm hoje, com o WhatsApp. Então, aglomerava-se na frente do procuratório os zelotes, os sacerdotes e alguns que sabiam que Jesus estava preso e que estavam ali, de certa maneira, para pedir algo em favor de Jesus. Então, o que vai acontecer? Pilatos, em mais uma das tentativas de salvar Jesus da crucificação, propõe Barrabás ou Jesus para a população. Na hora que ele propõe isso para o povo, ele se surpreende, porque o povo escolhe Barrabás e diz assim: e a Jesus, no qual não vejo culpa alguma. Mas a população escolhe Barrabás. Pilatos, percebendo que ele havia tentado tudo que podia e que não tinha conseguido, ele então chama o servo e diz: traz para mim, por favor, uma bacia com água. Aí ele lava as mãos na água e diz:
eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. Antes de lavar as mãos, ele disse para os sacerdotes: sim, eu soltei Barrabás, o que é que eu vou fazer com Jesus? E os sacerdotes então gritam: crucifica-o, crucifica-o, que é quando ele vai ser crucificado. O nosso personagem Camilo, ele está ali nessa cena. Ele está entre os homens perdido, ele não sabe o que aconteceu, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Barrabás, não sabe nada. Ele simplesmente caiu naquela situação, está vendo um tumulto, povo gritando, um homem que está sendo assim, açoitado, e que ele então se interessa. Por quê? Porque ele era uma alma extremamente agressiva. Ele era, inclusive, mutilado, ele não tinha um braço. Esse homem que veio da Gália já veio de lá sequelado da guerra, sem um pedaço do corpo, e ele tinha pena de morte, assassinato, uma parte do corpo decepada, e ele adorava a violência, sangue, morte, tudo que fosse violento o agradava, ele tinha prazer do mal, prazer na agressividade, prazer na violência. Então, quando ele vê Jesus naquela circunstância, aquela cena o atrai e ele começa, então, a verificar que, sim, a circunstância daquele lugar sinalizava para ele que ele estava diante de um cenário bastante favorável para os seus interesses, para a sua vontade de violência. Jesus, então, é sentenciado e sai pelas ruas carregando a cruz às costas, e ele acha aquilo o máximo, gargalhando, rindo, achando lindo aquele homem todo machucado, com aquela coroa de espinhos sangrando, carregando aquele peso enorme sobre os ombros. E ele diz no texto: eu só não o agredi porque o policiamento era muito seguro. Então, isso significa dizer que ele não sabe nem quem é Jesus, ele não sabe nem, ele não está sabendo de nada. Eu gosto de machucar pessoas, eu gosto de fazer o mal, me comprar. No cerne do meu coração existe a violência. E nessa narrativa ele destaca uma coisa bem interessante. Ele fala que a mãe de Jesus também estava ali naquele ambiente, acompanhando a crucificação, e que ele debocha dela. Mas quem é essa mulher que ele debocha? É a mesma Maria que tem a instituição que hoje está acolhendo o homem que debochou dela. Então, quando a gente percebe esse cenário que está sendo criado, a gente vai percebendo o cerne da personalidade de Camilo no ano 33. E essa personalidade, ela vai mostrar que havia nele um instinto de violência muito grande. Ele vai depois participar de outras cenas de violência do cristianismo nascente, vai viver o período de perseguição aos cristãos em nome dos sacerdotes e vai gargalhar. E assim, se você disser, mas ele não gostava de Jesus, ele não sabe nem quem eram as pessoas, ele não sabe nem quem era, ele não sabe nada de nada, mas ele gosta de perseguir as pessoas. Então, vai contar na história que depois dessa encarnação, ele desencarna e ele fica no mundo espiritual vivendo encarnações de violência, que ele não sabe nem se ele está encarnado ou se está desencarnado. Ele conta no livro que ele estava encarnado e era violento. Ele desencarnava e vivia violências. E por conta disso, a sua vida no mundo espiritual e no mundo terreno era uma bagunça e ele muito pouco progresso fez durante todo esse período. Não é isso, Cleide? Sim. Os vídeos já estão aqui. Vamos retomar, então, para a gente ver se a gente consegue ver? Sim. Se você puder adiantar o vídeo, para a gente passar a primeira parte, seria interessante. Eu vou adiantar. Já pega a segunda, o finalzinho da primeira, né, para a gente ver, e a segunda regressão dele, que é muito forte. Vou tentar fazer aqui, só um minutinho. Do livro
livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Episódio Camilo Cândido Botelho. As regressões. Conformei-me ao influxo mesmo os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti... Pode subir. Camilo na época de Jesus. Pode ir para frente. eu viera da Gália de tragédias e contemplar a desgraça. Barrabás! 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 Jesus! Jesus! Libertem Jesus! Libertem Jesus! Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando-lhe impropérios. E confesso que só não o agredi por ser severo o policiamento em torno dele. Eu me senti inferior por ser feio, ignóbil e mutilado. Nutri inveja e ódio por tudo que considerasse superior a mim. De meu coração destilava o vírus da maldade. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar, com difamações vis e sarcasmos infames, a mãe sofredora e humilde de Jesus. E depois, em subsequências sinistras, apedrejei Estevão, misturando-me à turba sanhuda do povilhéu ignorante. Como se não bastasse, continuei o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio e perseguindo-os por minha conta própria. Camilo através dos séculos. Camilo esvaía-se em pranto, tentando afastar-se das amargas lembranças do seu pretérito. Mas Epaminondas, vigilante e zeloso do progresso do seu discípulo, intervinha. Avante, ó alma da criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que ora fazes em ti mesmo, será preciso que saias convertido ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Pude ver que minhas reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Recebia e rejeitava convites reiterados para os trabalhos de regeneração, pois também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime de Jesus nos é apontada como modelo generoso a imitar-se. Através dos séculos, experimentei grandes infortúnios. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofri o reverso de minhas próprias ações. Subia, por vezes, às alturas da escala social, fato esse que não implicava a posse de virtudes, pois orientava-me pelas ilimitadas ambições. E essas ambições, vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Segunda regressão. Camilo no século XVII. E agora, Cleiton? Transcorriam os primeiros decênios do século XVII. Quando Camilo renascera nos arredores de Toledo, na Espanha, a antiga capital dos visigodos, às margens do rio Tejo. Pertencia a uma antiga família de nobres arruinados, perseguidos por rivalidades políticas e religiosas e desavenças com a coroa. Em sua juventude era analfabeto e bracejava nas árduas tarefas do campo sob o olhar severo de seu pai. Meu pai era um rude fidalgo provinciano a quem desmedido orgulho religioso, inspirado nas ideias da reforma, fizera cair em desgraça. Passou a ser suspeito de infidelidade à fé católica pelo soberano, sendo mantido em vigilância. Eu tinha sonhos ambiciosos, descabidos para minha penosa situação. Queria abandonar o campo,
insurgir-me contra o despotismo paterno, tornar-me um homem culto. Meu pai surrou-me quando descobriu meus intentos. Tomado de revolta obsessiva, procurei o pároco e expus-lhe o desejo de me alfabetizar. O culto homem acolheu-me, transmitindo valiosos ensinamentos e ajudando-me a manter minhas idas à paróquia perante meu pai como mero auxílio caritativo. Buscando uma saída para me livrar da pobreza, pedi ao pároco que me ajudasse no intento de me tornar sacerdote, mas para minha surpresa, ele disse: há grandes responsabilidades que pesam sobre a consciência de um sacerdote, meu filho. Não tens vocação para a renúncia que se impõe em frente ao honroso desempenho desta função. Cria antes o teu lar, educa filhos no respeito a Deus, no culto da justiça, no desprendimento do amor ao próximo. A ideia dos esponsais substituiu com rapidez minhas aspirações ao sacerdócio e, malgrado as minhas condições de pobreza, iniciei a busca amorosa. Dentre as moçoilas que alindavam nossa aldeia, destaquei a sobrinha de minha mãe, chamada Maria Magda. Passei a requestá-la com ardor, tornando-me perdidamente enamorado, mas guardando apenas para mim esse ideal. Amei a jovem Magda com indomável fervor, em suas mãos depositando o meu destino. A adversidade, no entanto, rondava-me os passos, arrastando ao meu encontro os testemunhos inadiáveis. Maria Magda preteriu-me por um jovem madrileno, primo de meu pai, adepto oculto da Reforma, que passara uma temporada conosco. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz, e era herdeiro de boas terras e boa fortuna, impondo imbatível vantagem sobre um lavrador bisonho e paupérrimo como eu. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelo matrimônio, deixando a aldeia e afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz. O que não sabiam, no entanto, é que deixava um inimigo atroz. Jurei ódio eterno a ambos. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável, humilhando-me. Então, sussurraram novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Fiz-me sacerdote com grande facilidade. A Companhia de Jesus, famosa pelas realizações que nem sempre primaram pelo respeito às recomendações do excelso patrono, de cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios e vantagens inestimáveis. Instruí-me brilhante e rapidamente à sua sombra. Não aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre Redentor. Eu apenas desejava a posição social que podia me proporcionar para compensar a obscuridade do meu nascimento. Assim, servi com zelos frenéticos as leis da Inquisição. Persegui, denunciei, caluniei, menti, condenei, torturei, matei. Entretanto, fui eu mesmo vítima dos jesuítas, pois, submisso e penhorado pelos favores recebidos, fui explorado pelos chefes maiorais, que induziram-me à prática de crimes abomináveis. Se eu tivesse optado por uma comunidade franciscana, ter-me-ia certamente educado. 15 anos havia se passado, quando encontrei Jacinto e Maria Magda em uma cerimônia religiosa. Foi o suficiente para despertar em mim o ódio guardado e atiçar-me a inveja, já que se amavam, tinham filhos e gozavam de riqueza e prestígio. Passei a visitar a casa da família, e em pouco tempo escancarei meu assédio à esposa, que me repeliu irresoluta. Senhor sacerdote, contenhas-te. Sou uma mulher casada, cristã, e não aceito o teu assédio desrespeitoso. Ponhas-te em teu lugar, pelo amor de Deus. Tomando ciência dos fatos pela própria esposa, Jacinto decidiu mudar-se de Madrid, mas eu descobri a tempo. Ensandecido, denunciei Jacinto de Ornelas como huguenote ao Tribunal do Santo Ofício, pensando em livrar-me dele e apossar-me da esposa.
Uma vez processado e preso, Jacinto foi-me entregue pelos meus superiores a meu pedido. Conservei-o, desde então, no segredo de masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações. Camilo cobrou de Jacinto, infame e satanicamente, na sala de torturas do Tribunal da Inquisição, todos os beijos e carícias que supunha terem sido dele roubados. Fez com que arrancassem as unhas e os dentes, quebrassem os dedos, queimassem a sola dos pés e muitas atrocidades mais. Tudo a pretexto de salvá-lo do inferno, obrigando-o a confissões inexistentes. Presa de intenso sofrimento, Magda o procurou. Tenha misericórdia de meu marido, tu também és meu parente. Se dele não te apiedas, considera o sofrimento de meus pobres filhinhos com o pai aprisionado. Suplico a tua proteção para que possamos nos refugiar na Inglaterra. Por piedade, ajuda-nos. Terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha, consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente, e restituirei-o a ti sem mais incomodá-lo. Alguns dias depois deste infame diálogo, a desventurada esposa desce à sala de torturas e contempla o espectro a que se reduzira seu antes belo oficial. Oh, meu Deus! Oh, meu Jacinto! O que fizeram de ti? Alucinada com o que vira, não mais trepidou em aceder aos ignóbeis caprichos de seu algoz. Ela imolou-se unicamente para que de seu sacrifício resultasse a libertação de Jacinto. Meu despeito exasperou-se com o triunfo, pois, mais do que nunca, reconheci-me execrado. Ela, que se sacrificara às minhas exigências intentando salvar a vida do esposo, não pudera ocultar o desprezo que minha desgraçada pessoa lhe inspirava. Maria Magda pedira-me a vida e a liberdade do marido e comprometi-me a conceder-lhe-as. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto. Então, fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro encandecido, assim barbaramente desgraçando-o, para sempre lançando-o nas trevas de martírio inominável. Ao ir receber o pobre companheiro no pátio da prisão, Maria Magda não consegue reter o pranto e Camilo lhe diz, em tom sarcástico, não deixando escapar um riso pérfido: Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constou do nosso ajuste. Não podereis negar a minha generosidade, para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho-o nos seus braços. Venha, meu querido, eu cuidarei de ti. 2 meses depois de obter a liberdade, Jacinto de Ornelas e Ruiz, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, suicida-se. Daquele dia em diante, não mais tive um minuto de paz. Via Jacinto aonde quer que eu estivesse e grande remorso tomou conta de meu ser. Procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores e isso me fez cair das boas graças em que até então vivia para, mais tarde, ser condenado ao cárcere perpétuo. A cegueira e o suicídio de Camilo no século XIX. Da segunda metade do século XVII até agora, entrei a espiar, quer na terra como homem ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Até que na segunda metade do século XIX, eu me preparei para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou ao reconhecer-me cego.
não tive, absolutamente, forças para o terrível testemunho na hora culminante da minha reabilitação. Cumpria-me suportar a cegueira resignada e dignamente, testemunhando pesares pelas minhas selvagens ações de outrora e ainda atestando respeito àquele mesmo Jesus cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. Ao se ver à mercê das trevas, aquele desgraçado lançou-se ao funesto erro do suicídio. E o mesmo gesto fiz eu em 1890, tornando-me suicida como ele o fora. Anotações doutrinárias. Do livro Memórias de um Suicida, parte 3, capítulo 7. Camilo, após ver Mário reencarnado, voltou à luz da realidade insofismável e completamente lúcido, refletiu maduramente e, a fim de poder algum dia sentir-se plenamente reabilitado à frente da própria consciência e da lei suprema que vinha infringindo, a uma conclusão única chegou: iria reencarnar. Sim, renascer mais uma vez, sofrer digna e serenamente o testemunho da perda da visão material no qual fracassara, realizar o contrário do que fizera antes, amar seus semelhantes, proteger e servir o próximo, construir caminhos no bem sob as hecatombes morais do seu passado, buscando ressarcir as trevas semeadas. Nos 52 anos que passou na colônia, Camilo aprendeu a amar e respeitar a Deus, a orar e confabular com o Mestre Divino nas asas luminosas e consoladoras da prece, a aplicar as lições sublimes advindas de instrutores virtuosos e sábios, a deixar a linda imagem da humildade, combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho, a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor. Podemos vislumbrar Camilo renascido, lutando para estender suas mãos a quantos necessitados lhe cruzarem o caminho. Trabalhando como médium curador, busca manter-se útil, mesmo depois dos 40 anos, quando se torna cego, trabalhando na seara de Jesus, a quem ultrajou outrora, até o fim dos seus dias. Muito bom. É sempre muito bom rever os vídeos da Elisa, sempre muito instrutivo, sempre muito bom. Muito bom, não é, Sirlei, rever as histórias? Muito bom, muito bom. A gente, quando vê a obra Memórias de um Suicida, a gente se penaliza de Camilo. Cego, lançado no suicídio. E durante toda a obra, ele não faz nenhuma menção de que ele tenha a sensação de culpa. Isso não aparece no personagem. Ele só diz que ele ficou cego. Fiquei cego, e como fiquei cego, não suportei e me matei. E não há nenhum momento em que esse personagem faça qualquer movimento do tipo: o que aconteceu? O que houve? Não. Mas quando a gente chega nessa fase da história em que aparece esse episódio, aí a gente vai ver o que de fato teria acontecido. É muito interessante esse recurso que a gente está usando dos vídeos da Elisa, porque as páginas, as letras, as palavras ganham forma.
E a gente consegue gravar de maneira muito mais nítida a história. É impressionante. Porque se nós apenas lêssemos, seria uma coisa. Mas quando a gente lê e assiste, vê a construção da sequência das cenas, nossa, isso fica muito melhor para nós. E a gente vai perceber, de maneira muito surpresa, nessa parte já final do livro, as razões pela qual Camilo experimentou a cegueira. E aí a gente vai encontrar essa história dolorosíssima em que ele persegue a figura de Jacinto simplesmente porque Jacinto casou com a mulher que ele achou que deveria ser dele. A moça nunca nem soube que ele dela gostava. Nunca soube. Ele se apaixonou sozinho e passa a persegui-la, passa a desenvolver um ódio por eles. E o que é mais impressionante, 15 anos depois de estarem casados, quando ele já tinha 15 anos de perseguição, de tortura, de morte, já estava experimentado em maltratar, torturar, matar, já tinha perdido parte da sua humanidade no trato com a crueldade, já tinha se habituado a ser perverso e mau. 15 anos de tantas loucuras e perversidades, o casal volta para frente dele. E aí, ele já profundamente envelhecido, faz, na verdade, um movimento profundamente infeliz, prendendo o rapaz sem motivo nenhum, apenas para que eles não voltassem para Madrid, depois de ele ter assediado Maria Magda. O rapaz é preso. Jacinto é preso, gente. Torturado por aquelas várias formas que eu nem vou repetir, ficando profundamente sequelado. Depois, ele possui a própria mulher dele. Ele possui a própria mulher. E depois de tudo isso, sentindo-se desprezado por ela, que demonstrou todo o asco, todo o nojo pela figura dele, ele se vinga, entregando o marido depois de todas as torturas e sequelas, manda vazar-lhe os olhos e entrega o marido cego. Veja o quanto de perversidade reside dentro dessa alma. E aqui uma discussão doutrinária que se impõe é a gente perceber assim, poxa, ele fez tanta maldade, mas ele só lembra de Jacinto, vocês perceberam? Porque ao longo dos 15 anos ele torturou, matou, mentiu, fez um monte de barbaridade com muita gente. Mas a figura de Jacinto marcou a alma dele. Então ele ganha 2 tipos de experiências espirituais. Uma com a crueldade, que ele matava um, matava outro, torturava outro, ou seja, ele é intrinsecamente mau, e uma segunda, que é o vínculo pessoal com a história de Jacinto. Vamos fazer uma comparação com uma prostituta. Uma prostituta, durante sua vida, tem relacionamento com milhares de homens. Milhares. Mas ela não vai precisar encontrar todos eles nas suas próximas existências. Não. Com a maior parte desses homens, ela apenas cria o hábito da promiscuidade. Ela não cria vínculo com ele, ela cria vínculo com a imperfeição moral, mas não com eles. Ela não precisará encontrar com todos os homens, mas ela precisará se libertar da promiscuidade que tomou conta do coração dela. Agora, desses milhares de homens que ela tem uns 6, 7, 8, sei lá, uns 10, não sei, que ela lembra. Que tiveram uma história de afeto com ela. Esses ela vai encontrar. Percebe a diferença? Então ele foi mal com muita gente. Com esses que não criaram um vínculo direto, ele criou vínculo apenas com a imperfeição moral, que ele vai ter que se liberar. Agora, com a história de Jacinto, a gente percebe o vínculo que se formou, porque ele não conseguia tirar Jacinto da cabeça. E como Jacinto se suicidou, é possível que Jacinto tenha se tornado um obsessor dele, perseguindo
porque depois ele entra em crise de consciência, abandona a maldade, cai em desgraça, é preso pelo Santo Ofício e termina seus dias também encarcerado, torturado, esquecido numa cela, como ele fez com tantas pessoas, como se de repente uma turma de obsessores tivesse alcançado o objetivo de destruí-lo, lançando nas mesmas celas infectas aonde ele jogava as pessoas que ele perseguia. É uma alma profundamente doente, é uma alma profundamente enferma. Já no ano 33, já vem de uma história de violência, já havia perdido um braço, era um homicida, uma pessoa que odiava o bem, que odiava o belo, que tinha raiva de tudo que fosse bonito, porque ele era feio, era ignóbil, era ignorante. Por isso o ódio de Jesus, o incômodo com quem fosse melhor do que ele. Nas encarnações que se seguem, continua a sanha de ódio, de perseguição, de maldade, de crueldades, fazendo continuamente um movimento sempre no sentido de exercer a maldade em torno de seus passos. Fosse rico, fosse pobre, estivesse em posições sociais diferentes, a maldade estava no cerne de sua personalidade. E no século XVII, então, faz o movimento mais infeliz, destruindo a história de Maria Magda e de Jacinto. A partir dali, ele começa uma escalada de recuperação. Não tinha condição de enfrentar a cegueira, então ele vai experimentando outras coisas, a crueldade, o respeito a Deus, o respeito à religião, vai progressivamente se movimentando, tentando ganhar musculatura espiritual para enfrentar a cegueira. No século XIX, já tendo condições para isso, reencarna e é cego. Fica cego aos 65 anos. De sífilis, tá? Ele teve relacionamentos e ficou cego aos 65 anos. A gente vai já ver. Fica cego aos 65 anos e, com isso, ele acaba não suportando e se suicida. Mas a gente fica assim, poxa, mas o cara foi cego aos 65, não foi um escritor famoso? Foi pouco, né? Para o tanto de maldade que ele fez. Pois é. Às vezes a gente não consegue acessar tudo aquilo que a gente tem armazenado na biografia de Camilo, as informações que aconteceram na existência de Camilo e que, na verdade, nem estão no livro, mas uma pesquisa na internet, vasculhando as informações sobre a vida de Camilo Cândido Botelho, na verdade, Camilo Castelo Branco, nos vão informar muitas dores que ele teria passado durante a existência. A gente vai ver agora um segundo vídeo que vai nos falar um pouco sobre isso e depois a gente comenta sobre essa encarnação de Camilo, já na encarnação do século XIX, a sua história e as suas dores. Cleide, por favor, você pode colocar o segundo vídeo para a gente poder ver a sequência da história? Do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Episódio Camilo Cândido Botelho, a história. A história de Camilo inicia-se no Vale Sinistro, no mês de janeiro de 1891, quando se deu conta que estava em região desoladora do mundo invisível. Ali passara cerca de 12 anos e conheceram os seus 4 companheiros de infortúnio, Belarmino, Jerônimo, Mário Sobral e João, todos desertores da vida. Quando a força vital neles restante esvaiu-se, todos foram resgatados. Era eu, presidiário dessa cova ominosa do horror. Eu ainda me sentia cego. Contudo, podia perceber o sinistro, o imoral, o obsceno, pois meus olhos conservavam visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se a minha desdita. Camilo ficou por muito tempo no Vale Desolador, até que um dia uma fraqueza insólita conservou-o aquietado como desfalecido.
Ele e os cômpares de sua falange estavam extenuados. De súbito, ressoou na atmosfera daquele inferno o meu nome, chamado para a libertação. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz de Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo e Mário Sobral. Os 5 devem ingressar no comboio. O nevoeiro de sombras ficava para trás, como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um pesadelo. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Ao chegarmos no portão principal, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida: Legião dos Servos de Maria. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar e um delicioso caldo. Necessitais de repouso? Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Em seguida, pesada sonolência se apoderou dos pacientes que caíram em sono profundo. Ainda no hospital, onde ficou internado por 3 anos, Camilo, instigado por seus companheiros, conta-lhes a sua história, que levou ao ato fatal. Eu sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo e com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Eu não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, mas não lhe dava quaisquer satisfações do que eu fazia ou pretendia para regá-lo dos meus próprios caprichos e paixões. Arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, partindo da divindade criadora, o que me fez cometer erros gravíssimos. Minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. Após décadas de ideais decepcionados, de desejos insatisfeitos, de esforços rechaçados, veio a cegueira. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendeu sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas. Cego, cego! Eu? Como eu viveria cego? Entendi que se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Descri de Deus, pois se havia outros cegos, que houvesse, mas eu não deveria ser. Para mim, era assim uma grande injustiça. Dei-me por vencido. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência inútil, falsamente mostrando a paz no túmulo em consoladoras visões. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Só compreendi uma coisa: eu precisava morrer. Eu devia morrer. Acabrunhado e a sós com minha superlativa desgraça, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Não, ninguém se vangloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Matei-me! Matei-me! Não sei que malvadas sugestões a minha tragédia espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes. A visita de instrução ao Brasil. Fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos. Os amigos jamais tinham visto um local tão magnificamente engalanado de luzes como aquele modesto centro espírita. Também estávamos ali como parte da comitiva de desencarnados. Foi-nos concedida a ampliação de nossa visão e vimos que, dos confins do invisível superior, despejava-se sobre a sala cascata de luz resplandecente. Vinha de 12 varões, reunidos secretamente em prece,
A sessão iniciou-se com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. De súbito, um suicida, daqueles que eram chamados retalhados, manifestou-se através de uma médium aos gritos. Não posso mais! Veja que estão os pedaços do meu corpo! Socorrei-me! A corrente poderosa foi dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, que se materializou enquanto a médium se aquietava. Obrigado! Eu vivo! Eu não morri! Ó Deus do céu! Que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida é convertida aos alvores da fé.